Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos iniciando a nossa aula aqui, o nosso treinamento Alavancagem Financeira. E, como eu gosto de falar, rumo ao seu primeiro milhão. Você que ainda não alcançou e você que já tem, rumo aos seus 2, 3, 10, sei lá, qual que é o seu objetivo. Como a maioria de vocês já sabem, eu me chamo Ari de Oliveira. Eu sou empresário, advogado, investidor, filósofo, cientista da computação, mas o que faz meu coração bater mais forte mesmo é o mercado financeiro, é a alavancagem. Eu acho que não só eu, né? Mas muita gente aqui também gosta disso, né? Gosta de números e de crescimento patrimonial. Eu estou nessa área faz 18 anos já, então eu tenho como missão, já hoje em dia, ajudar as pessoas comuns a acelerarem a sua construção patrimonial sem depender do seu trabalho, né? Porque uma coisa é você trabalhar, trabalhar, trabalhar e ganhar dinheiro. Isso é o basicão, né? Agora, fazer o seu dinheiro trabalhar para você é o grande segredo aqui, a grande diferença, né? Então, existe uma verdade, um, uma coisa escondida, não está escondida, mas parece que está escondida, as pessoas têm dificuldade de acessar, né? Essa construção de riqueza. Isso eu quero te ajudar aqui hoje, né? Para que você possa subir de nível. Vamos lá? Vamos junto então falar um pouquinho assim de dinheiro, falar sobre a alavancagem financeira. Espero que essa aula possa te ajudar bastante, tá? E o que a gente vai ver aqui? Por que muitas pessoas não conseguem acumular patrimônio? Os erros que as pessoas fazem para ganhar dinheiro ou para guardar dinheiro. Então, dentro desses dois, eu vou fazer o quê? Eu vou te mostrar um método que eu uso para multiplicar capital. Então, se chama alavancagem financeira. E o mais importante, de forma segura, eficaz, simples, não tem muito segredo nisso, tá? Eu sei que parece bom demais para ser verdade. Eu normalmente escuto isso lá no dia a dia, lá no Instagram, né? No Facebook, no YouTube. Por isso que eu quero colocar aqui algumas pessoas para você ver que a estratégia realmente funciona. Olha, dá uma olhada nesses vídeos aqui, ó. Olha, Ari, eu não sabia nada, não sabia nem como funcionava a estratégia. E conhecendo, tipo, depois que eu te conheci, que eu fui fazer, eu pensei, vou fazer para aprender e para ver o que acontece. E assim, no primeiro mês, eu não chegou a fechar um mês, eu acho que chegou 23 dias mais ou menos, depois que eu fiz o investimento. Já o pessoal já me ligou dizendo que eu tinha sido contemplado e que eu já poderia ou pegar a carta ou fazer a venda da carta. Até pensei que será que eu preciso vender? Como é que eu vou vender? Aí não, o pessoal já me contactou e falou: não, a gente já tem quem compra e para resolver, já fiz toda a parte do trâmite, tudo muito simples, assim, bem rápido. Não tive que me preocupar com nada. Pensei, vou fazer, vai demorar ali 5, 6 meses. Dali alguns dias, já 20 dias, como eu falei, 23 dias, já me ligaram, ó. Porque parece negócio da China, mas realmente funciona. Quantos meses demorou para contemplar a sua carta? 3 meses. 3 meses, Foi show. isso. Então você pagou lá R$ 1.300 vezes 3, uns R$ 1.000, e vendeu Isso. por 36. Pra falar a verdade, eu só confiei porque a gente tem um amigo em comum e eu confio muito nesse amigo. E o Ítalo entrou com a gente no investimento em consórcio. Você sabia alguma coisa sobre estratégia de consórcio? Não sabia nada? Fala um pouquinho. Para mim, o consórcio seria para adquirir bens, né? Não como investimento. Fala pessoal, tudo bem? Dr. Felipe Alves, eu sou médico aqui no norte de Goiás. Conheci o Ari num programa de crescimento empresarial, ficamos amigos lá e fui apresentado aos consórcios. E hoje é dia 16/9, ontem eu fui contemplado, 15/9, e faz só 4 meses que eu comecei a pagar. Estou muito feliz. Obrigado, Ari. Valeu, tamo junto. Tá, então você viu o depoimento de algumas pessoas que foram sorteadas aí no primeiro mês, no quinto mês, terceiro mês. Enfim, existe uma probabilidade a favor e contra dessas nossa estratégia, mas eu quero te passar logo mais para frente. Antes disso, ainda eu queria te falar um pouco como é que começou essa minha relação com o dinheiro, que ela começou logo cedo. Então, o que aconteceu? Quem trabalha ou mora no Paraná há muito tempo já viu falar do Banco do Estado do Paraná, o Banestado. Não existe mais hoje, né? Hoje é o Bamirindos. Também não existe mais, agora, se eu não me engano, agora eu acho que quem comprou o Bamirindos foi o Itaú, né? Agora é o Itaú. Então, naquela época, o que acontecia? O banco, eu era criança, e o banco distribuía aqueles cofrinhos, era um bichinho,
era um porquinho. A gente colocava as moedinhas dentro e eu fui guardando aquele dinheiro. Todo mês eu guardava uma moedinha, todo dia, né? Eu ganhava do meu pai as moedinhas e ia guardando. E o que aconteceu? Com aquele simples gesto de aprender a guardar, eu comecei a gostar daquilo, eu adorava aquilo. Então eu guardava moeda por moeda, para guardar o quê? Para ganhar, para comprar brinquedo, né? Então sem perceber, eu estava tendo uma das maiores lições financeiras da minha vida, né? Qual que é a grande lição? Que toda conquista precisa o quê? De uma estratégia. Não era só pegar e guardar, tinha que ter uma estratégia. Quanto precisava guardar para comprar tal brinquedo, em quanto tempo, quantas moedas. E aquela era a minha diversão. O grande problema qual que era? Que eu não entendia como o dinheiro funcionava, né? Como o dinheiro funcionava. E aí fui crescendo e tudo mais, e acabei, das minhas formações foi em Direito, e aí passei na OAB já na primeira tentativa. Eu tive a oportunidade de advogar para um sindicato, tinha mais de 10 mil trabalhadores. Com essa... eu nunca tinha trabalhado de fato na vida, né? Então foi meu primeiro emprego, digamos assim. Eu já comecei ganhando mais ou menos uns 50 mil. Isso lá em 2008, por aí, faz tempo. Só que o que aconteceu? Você imagina uma pessoa que nunca tinha trabalhado, que não ganhava nada, de repente ganhar 50 mil. O que eu fazia? Eu gastava mais que eu ganhava. Então, conforme eu ia ganhando, eu ia gastando em viagens, carro, comida. Teve um fim de semana que eu falei assim, vou passar o fim de semana na Europa. E aí, comprava passagem e ia. Então, o que acontece? Eu sei que pode ser uma realidade distante da sua, mas tem uma coisa que liga com todo mundo quase, que é o quê? A gente vai gastando conforme a gente vai ganhando e aumentando o nosso padrão de vida. Então, meu padrão de vida era de gastar uns 2 mil por mês ali e aquilo. De repente, comecei a ganhar mais, comecei a gastar mais. Eu não mantive o padrão de vida, né? Então, o que aconteceu? Quando eu saí do sindicato, aquele meu faturamento que era 50 mil caiu para 10. E aí, só que eu já estava com um padrão de vida de 50, 60. Eu parcelava no cartão, às vezes eu gastava 100. Então, mas eu não tinha construído o quê? Patrimônio. Eu só ganhava e gastava, ganhava e gastava, ganhava e gastava. E é aquela corrida louca, né? Então, durante muito tempo, eu acreditava que o problema era ganhar pouco, porque eu estava só ganhando 10 agora, né? Então eu pensei assim, quando eu voltar a ganhar 50, aí tudo se resolve. Depois eu voltei a ganhar 50, trabalhando com bolsa de valores, com estratégia que eu vou ensinar aqui hoje. Só que o que aconteceu? Eu comecei a ganhar até 100. Só que não dava certo. Por quê? Porque eu gastava, aumentei meu padrão de vida mais uma vez. Então a ficha caiu, eu falei, vou ter que traçar, vou ter que ter uma estratégia. Não adianta se eu ganhar 1 milhão e gastar 2. Não, independente de quanto você ganha. Se você ganha 5 mil por mês, se você ganha 3, se você ganha 10, eu tenho certeza que se você olhar para trás, você ganhava menos. Provavelmente, né? Você ganhava menos antes que agora. E da mesma forma que daquela época não dava para pagar suas contas, agora também não dá. Sabe por quê? Porque você aumentou o padrão, né? Por exemplo, você pediu uma pizza lá que custava 50 reais, agora você vai num lugar que custa 100. Ou vai num lugar que é 200. Então você vai aumentando o seu padrão. E aí eu falei assim, mas eu não quero parar de aumentar meu padrão, eu quero sempre viver melhor. Então eu tive que fazer o quê? Uma estratégia financeira para poder compensar aquilo que eu não estava entendendo. Então a diferença não está no quanto você ganha, se você ganha 3, 5, 10 ou 100. A diferença está como você utiliza o dinheiro e a estratégia que você usa para alavancar esse dinheiro. Então lembra? Eu ganhava muito, daí ganhei pouco, daí aumentei a ganhar muito de novo. Mas eu tive que fazer o quê? Uma estratégia vencedora, uma estratégia que funcionasse. Senão eu ia ficar para sempre gastando tudo que eu ganhava e não ia a lugar nenhum. Foi nesse momento que eu tomei uma decisão, então. Eu falei, eu vou aprender a fazer o quê? O dinheiro trabalhar para mim. Né? Então eu trabalhava para ganhar dinheiro e gastava. É diferente de fazer o dinheiro trabalhar para mim, né? Então eu pensei, não importa o tempo que leve, eu vou fazer o quê? Vou começar a estudar. Aí eu comecei a estudar bolsa de valores, ações, fundos, consórcio, alavancagem financeira, construção patrimonial, praticamente todos os dias. Até hoje eu estudo isso aí. Então foi muitos e muitos anos. Hoje já faz mais ou menos uns 18 anos essa história que eu estou contando para vocês. E foi aí que algo começou a mudar, tá? Eu passei a entender que a riqueza não é construída apenas economizando. Inclusive, muito pelo contrário, só economizar, a pessoa consegue, mas ela vai demorar tanto tempo que ela, como que eu vou dizer, ela dá uma esfriada. Imagine, você está guardando
acontece alguma coisa na sua vida, você pega aquele dinheiro que você guardou e volta para o zero. Então, a riqueza ela é construída com mecanismos que eu entendi estudando os bilionários, os multimilionários, que é o quê? A riqueza ela é construída com um mecanismo chamado alavancagem financeira, que é o que eu estou te propondo para você entender aqui hoje, tá? Então, hoje, por exemplo, eu tenho empresas lá do mercado financeiro, que eu já participei de dezenas de operações, mais de dezenas, né? Milhares. Já fiz. Uma das estratégias mais lucrativas que eu encontrei dentro de todo esse alavancagem financeira, então é o que eu vou te ensinar hoje, que é o uso inteligente do consórcio. Eu sei que muita gente aqui, por exemplo, já teve consórcio, já deu certo, muita gente teve consórcio, deu errado, e tem dentro do Brasil hoje mais ou menos uns 10 mil grupos. Então a gente tem que estar sabendo o que a gente quer e qual consórcio exatamente comprar para não entrar num barco furado, né? Inclusive, por exemplo, eu já tive retorno de operações que eu ganhei mais de 1000%. Da mesma forma que você viu ali os depoimentos, quando uma pessoa é contemplada de primeira, no primeiro mês, ela tem uma probabilidade de ganhar 30, 40 mil% do valor que ela investiu. É óbvio que de cada, sei lá, 200 pessoas, uma pessoa sai de primeira, né? Então, 300 às vezes. Então, não é esse número que a gente tem que se basear. É só para você entender aonde que eu quero chegar, tá? E, falado isso, então, vamos começar a focar aqui em alguns erros que as pessoas cometem dentro do patrimônio, né? Por que as pessoas não conseguem ganhar dinheiro? Quais são os erros? O que acontece? Então, antes de mostrar o método que eu preciso que você entenda para você ganhar dinheiro, eu separei alguns erros aqui. Que o investidor ele tem que ficar ligado para não errar. Se ele fizer esses erros aí, não é que não vai dar certo, mas vai demorar mais provavelmente para ele, para você deslanchar, para você conseguir ganhar dinheiro e alavancar. Então vamos lá, vamos falar de 6 erros aqui. Tem mais, mas esses 6 são principais e o último talvez seja o mais importante. Então o erro número 1. Acreditar que você vai enriquecer apenas trabalhando mais. Eu falei sobre isso agora há pouco, mas vou frisar de novo. Trabalhar mais não quer dizer sinônimo de riqueza. Se não, uma pessoa que trabalha muito, vamos pegar, por exemplo, não vamos generalizar nenhuma profissão aqui, né? Vamos pensar assim, ó. Muitas pessoas são Uber hoje, não são? E eu pego muito Uber, principalmente em São Paulo. O que acontece? Eu pergunto assim para a pessoa, quantas horas você já trabalhou? Eu faço mais ou menos 12 horas por dia. Você já pensou assim, se trabalhar fosse sinônimo de riqueza? Então aquele Uber lá, que trabalha 12 horas por dia, ele ia ser multimilionário. Por que ele não é? Porque ele troca tempo por dinheiro, né? O tempo dele para dirigir por dinheiro. Um médico, então. Vamos subir aqui o valor do ganho da profissão. O médico ganha mais que o Uber? Provavelmente, né? Então, mas ele mesmo assim, ele está trocando o quê? Tempo por dinheiro. Se ele trabalhar tantos plantões, ele ganha X. Se ele trabalhar menos plantões, ele ganha menos. Então ele não está trocando tempo por dinheiro? Tá. Então o que acontece? Ele está trabalhando mais, ganha mais, mas não vai ficar, o dinheiro não está, o patrimônio dele não vai crescer. O que ele vai fazer é ter um desgaste emocional e físico, né? Erro número 2, esperar sobrar dinheiro para investir. Esse aqui, eu acho que é um dos que eu mais ouço aqui. Eu converso com a pessoa, explico como é que ela tem que investir para ela se dar bem no futuro. E a pessoa fala assim, mas agora tem que esperar sobrar dinheiro. Agora não tem. Depois eu vejo. O que acontece? Quando você espera sobrar dinheiro para investir e não consegue tirar uma parte para investimento, acabou-se de vez. Você nunca vai conseguir guardar patrimônio. Mas eu não sobra para eu pagar nada. Então, não é um problema de quanto você ganha. Lembra que eu falei que eu já ganhava 10, ganhei 100, ganhei 50 e nunca sobrava? É a mesma coisa. É a questão de estilo de vida. Então, você provavelmente, se não está te sobrando nada, zero, você vai ter que diminuir o estilo de vida e, além disso, ainda ter um jeito de ganhar uma renda extra para pagar aquilo lá. Não tem jeito, né? Terceiro erro. Guardar dinheiro sem estratégia. Por que não funciona? Porque poupança não gera riqueza. Ela apenas protege parcialmente o capital. Por exemplo,
Você coloca lá o dinheiro, está ganhando juro, né, do banco, mas a inflação come tudo. O que é inflação? Assim, ó, você tem, vamos pôr aqui, R$1.000. Você vai no mercado comprar 5 produtos. Daqui a um ano, vai no mercado de novo para você ver. Os preços subiram. Isso é inflação. Agora, com os R$1.000, você não compra mais aqueles 5 produtos, você compra 4. Entendeu? Então, guardar dinheiro sem estratégia não adianta nada. O erro número 4. Querer retorno rápido sem conhecimento. Então, por exemplo, ó, o que acontece? Eu já ensinei mais de 2.000 pessoas a operar na Bolsa de Valores. Você sabe quais deram certo e quais deram errado? As que não tinham pressa no conhecimento. As que queriam falar assim, eu quero aprender rápido, porque eu preciso de retorno financeiro rápido. Eu não lembro de nenhum caso que deu certo. Nenhum. E olha, foram 2.000 pessoas. E as pessoas que falaram, eu quero aprender, quero fazer tranquilo, quero começar tranquilo, quero ter conhecimento para depois gerar riqueza, esses quase todos deram certo. Por que quase todos? Porque nem todos gostaram dessa profissão, por exemplo, de ser day trader, né? Então, por exemplo, hoje eu opero quase todos os dias, mas são 18 anos, né? Não são 18 dias, de conhecimento. E aí é óbvio que aí você tem que traçar paralelos para ficar mais fácil, né? E o quinto erro é não utilizar a alavancagem. Por exemplo, os ricos, os bilionários, eu verifiquei o quê? Como é que eles chegaram lá? Com alavancagem financeira. Não é guardando R$200, R$500, R$1.000, R$10.000 por mês. Ele tem uma alavancagem financeira, que eu vou te ensinar como é que funciona hoje a alavancagem financeira. E o sexto erro, não saber usar consórcio como estratégia certa, né? Então, o que acontece, pessoal? Dentro do mundo dos consórcios, especialmente o consórcio bancário, ele tem grupos, por exemplo, que tem 20.000 participantes. Calcula entrar num grupo assim, que é complexo para você conseguir entender um grupo desse tamanho e tanta gente participando. Então, o que acontece? É necessário ter uma estratégia certa, que eu vou te passar aqui também hoje, para você entender bem certinho tudo isso. Combinado? Show de bola, vamos lá. Agora, eu acho que já deu para você ter uma boa noção de como eu fiz, alguns erros que não dá para cometer. Vamos falar agora então sobre como que eu usei, como que eu criei esse método de alavancagem financeira. Vamos para o passo a passo, para ficar mais fácil, né? Então vamos lá. Qual que é o passo número 1 da alavancagem financeira? Antes disso ainda, o que é alavancagem financeira, né? Então a alavancagem financeira é o quê? Ó, nós vamos fazer o quê? Nós vamos usar, dentro do consórcio, o dinheiro do grupo todo para que você tenha mais dinheiro investindo menos. Assim, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo achar algum exemplo interessante. Por exemplo, ó, vamos dizer assim, ó, nós estamos em 100 pessoas, cada uma vai dar R$1.000 e uma das pessoas vai pegar os R$100.000 para usar. Entendeu? Isso é alavancagem financeira, só que você gastou só 1.000, tá? Então, eu vou te explicar como que funciona isso. Vamos lá. Então, ó, primeiro passo. A escolha da carta ideal. Então, hoje em dia, nós temos inteligência artificial, nós temos análise de mercado, nós temos uma infinidade de jeito de descobrir qual carta é boa, qual carta é ruim. Então, o que vai acontecer? Com a inteligência artificial, a gente pode fazer uma primeira análise das cartas, né? Jogar os dados dentro da IA e falar quantas pessoas tem dentro desses grupos aqui, qual que é a probabilidade de sair aqui primeiro, qual que é o lance de cada carta aqui, qual que quantas pessoas tem no grupo, entende? Então a gente consegue o quê? Filtrar muito mais rápido as informações que a gente quer. Feito isso, a gente faz o passo número 2, que é o quê? Estratégia de contemplação. Então a gente tem que definir lance, qual que é um modo mais rápido de sair, se é o lance embutido, se é o lance fixo, se é um lance em dinheiro, se é um lance em fidelidade. Tem vários tipos hoje dentro do mercado. Pode ficar tranquilo que nós vamos evoluir nisso aí, tá? Só tô dando o primeiro passo a passo para você aqui. Mesmo que você não saiba nada, fica tranquilo nesse momento aí. O terceiro passo, então, é o quê? A contemplação do consórcio, né? Contemplação. Então, não adianta nada, por exemplo, fazer um consórcio aleatório, que você vai lá no seu gerente lá do banco, por exemplo,
que demore lá 60 meses para sair. Por quê? Adiantar, adianta, mas assim, demora demais, você vai desanimar. Então, nós temos que fazer o quê? Estratégias para que ele saia mais rápido, né? Contemplou? Daí o quarto passo é o quê? Venda estratégica da carta. O que é a venda da carta? Em vez de você usar aquele crédito que você contratou do consórcio, a gente pega aqui, por exemplo, na empresa e vende o seu crédito contemplado para outra pessoa, né? Aí você não paga mais aquele consórcio. Quem paga é quem comprou de você. E o que você ganha com isso? Você ganha o que a gente chama de ágio. Que é o que o ágio? O lucro da operação. Já vou explicar essa questão, quanto dá de lucro fazer alavancagem com consórcio. Primeiro eu quero que você entenda o passo a passo. O quinto passo é o quê? Fazer o reinvestimento. Então você fez toda a primeira etapa, teve lucro, né? Você pega o seu lucro, né? E reinveste. Agora, vou dar um caso real, por exemplo. Ó. O primeiro consórcio que eu fiz um só. E aí, quando contemplou, eu vendi aquele crédito. Eu tive, em média, 50 mil de lucro. Tá? Eu peguei aqueles 50 mil, coloquei lá numa renda fixa e ganhava R$500 por mês de lucro, de juros. Só que aí eu fui e comprei 2 consórcios. Só que eu não pagava mais o consórcio. Sabe como que eu fazia? Eu pagava com o lucro que eu tive do primeiro. Então, eu não tive mais investimento. Aí, eu fiz 100 mil. Com os 100 mil, eu fui lá, coloquei de novo num juro renda fixa. E aí, eu peguei 4 consórcios. E aí, eu ganhei 200 mil. E fui fazendo, até chegar a 1 milhão. Então, demorou mais ou menos aí uns 5 anos para chegar onde eu queria. Hoje eu tenho diversos consórcios e dentro da empresa a gente também ensina as pessoas a fazerem a mesma coisa que eu fiz, entendeu? Então esse é o quê? O reinvestimento. Quando você tem lucro, você paga o próximo consórcio com o lucro que você vendeu primeiro. A partir de agora, você tem muitas informações que deixam você em vantagem sobre quem consegue alavancar patrimônio e quem não consegue. Você já ampliou o seu olhar sobre a questão do dinheiro. Expliquei muita coisa aqui já, né? Que talvez você nem fazia ideia. Ou fazia ideia, mas não tinha tanta clareza, né? Mas tem muitas pessoas que querem o meu acompanhamento nessa jornada. Por isso, eu quero pedir licença para vocês para mostrar algumas oportunidades que eu faço, que a minha equipe faz e que você pode fazer também. E essas oportunidades que eu vou te mostrar, elas são todas legalizadas pelo Banco Central. Tudo organizadinho. Pode ser que você não saiba exatamente o que você quer investir ainda. Porque você está treinado o quê? A falar que não consegue, que não tem dinheiro, isso, aquilo, né? Mas eu vou te mostrar claramente que você consegue começar, talvez até de um nível acima do que você imagina. Tá? Então vamos lá. Eu vou te mostrar essas oportunidades. Então eu fiz aquela passo a passo que eu falei para vocês agora há pouco, a pesquisa, fiz a reserva de algumas cotas. Por quê? Porque nem sempre a gente consegue um consórcio bom. Então, quando eu acho um bom, já reservei para vocês. Não são muitas cotas, realmente tenho que falar, mas as que eu vou apresentar aqui, vocês terão, né, a oportunidade de os primeiros que quiserem participar. Então, eu separei aqui por níveis de... Eu vou falar para vocês 6 níveis, na verdade, de investidores. Tem 6 tipos de níveis de investidores, tá? Eu vou focar nos níveis 1, 2 e 3, tá? Quem não se encaixar nesses níveis 1, 2 e 3, pode começar no nível iniciante, ou pode ir, se tiver mais dinheiro já guardado, pode iniciar no nível mais avançado. Vamos lá. Então, qual que é o nível 1? Depois a gente volta para o nível iniciante. Qual que é o nível 1? O nível 1 é aquela pessoa que quer ganhar mais ou menos 40 mil reais de investimento, no investimento. Como que ela ganha mais ou menos 40 mil reais? Quanto que ela tem que investir por mês? O nível 1 é para quem consegue investir mais ou menos 500 reais por mês. Então esse é o nível 1 do investimento, tá? Por que você ganha mais ou menos 40 mil? Porque funciona assim, ó. Dentro do crédito contratado de consórcio, com 500 reais você vai conseguir contratar mais ou menos entre 100 e 200 mil. Em torno de 130, mais ou menos. E dentro de 130, por exemplo,
Assim que contemplar essa carta, a gente consegue vendê-la por mais ou menos 40 mil. Por isso que o investidor nível 1 que investe 500 reais, aproximadamente, consegue um retorno de 40 mil. Ah, então quer dizer, Ari, que eu invisto 500 reais e ganho 40 mil? Não é bem assim. Depende muito de quanto tempo vai demorar para ser contemplado. Então vamos lá. Vamos chutar que a sua contemplação demorou 10 meses. Então você investiu 500 reais por mês, vezes 10, 5 mil. Você vai vender a 40 mil o seu crédito contemplado, mais os 10 mil que você gastou. Então você não perde o investimento que você... não é abatido do lucro. Então você tem... dá para vender a carta por 30% do valor do crédito, né? Mais o que você pagou. O investidor nível 2, eu quero te convidar para você que quer ganhar mais ou menos 75 mil. Né? Aí já dá para comprar um carrinho bacana, né? Já dá para ter uma estabilidade maior. Só que aí a parcela vai girar mais ou menos em torno de R$1.000. Né? E aí nós já vamos ter créditos, por exemplo, de 250 mil. Né? Então se a gente pegar um crédito de 250 mil, 30% a cada 100 mil são 30 mil de lucro, né? Então 30, 60, 75. Então estou te passando aqui a média do investidor nível 2. Tem o investidor nível 3, que é o quê? Já para ganhar mais ou menos 150 mil. Só que daí a parcela dele, o investimento mensal, vai ser em média R$1.500. Né? Então, mas daí o crédito já vai ser um crédito maior. Por exemplo, 500 mil reais. Entende a diferença? E aí, lembra que eu falei que existe mais tipos de níveis de investidores? Por quê? Se a pessoa não consegue investir nem 500 reais, ela vai ter opções de iniciante, que é o quê? Começar com parcelas de 200 reais, por exemplo, 300 reais. Tem como? Tem como, só que ela vai ganhar menos, né? O lucro dela vai ser menor. Uma parcela de 200 reais, por exemplo, vai ter um lucro de uns 15 mil reais, quando vender o consórcio contemplado. Então, mas para quem não consegue ter o nível 1, que é pagar pelo menos 500 reais de investimento mensal, começa lá com 200 reais. E tem também o nível que 4 e 5, que é o quê? O nível 4 do investidor é aquele que consegue contratar, por exemplo, R$1 milhão em crédito, que ele vai ter um lucro na venda do consórcio de 300 mil reais, na venda do consórcio. Pelo menos ali, né? Na média, hoje em dia vende até a 40%, se quiser vender rápido vende a 20%, então vamos manter uma média de 30% para você conseguir fazer um cálculo fácil na sua cabeça. Só que aí o investidor vai pagar mais ou menos o quê? 3 mil já por mês, pelo menos, né? E tem o investidor nível 5, que é o quê? Ele já contrata acima de 2 milhões. Né? Então ele já vai contratar, ele já ganha bem, ele já ganha 20, 30 mil por mês, ele já consegue pagar 5, 6, 7 mil reais por mês, mas em contrapartida ele vai fazer o quê? Uma contratação de muitos consórcios para já dentro da primeira rodada dele no consórcio já levantar R$1 milhão. Né? Então esse já é o investidor nível 5, tá bom? E uma coisa que eu gostaria de falar para vocês bem importante é sobre garantia. O que é garantia? Eu estou te oferecendo alguns produtos aqui, onde você vai ter alguns meses para ele dar certo e depois ter o lucro, né? Então, como você vai pensar assim, pô, mas vou comprar um consórcio aleatório, será que dá certo, será que não dá? Então, o que eu quero te dizer com essa garantia? Ó, como toda empresa, a empresa O Sonho BR, que é a nossa empresa, ela precisa também sobreviver, né? E como que eu achei uma forma de a gente combinar, para você ficar tranquilo e para ser justo também para a empresa? Ó, lembra que eu te falei, por exemplo, que se você pagar mais ou menos 1.500 mensais, dá para contratar um crédito lá de uns 500 mil reais? Tendo um crédito de 500 mil reais, a gente consegue vender a sua carta contemplada por 150 mil, certo? E aí eu quero combinar com você o seguinte, para você não precisar, então, saber qual carta comprar, que eu já fiz a pesquisa aqui para ti, para você não precisar dar lance, a empresa mesmo pode dar o lance por você, para você não precisar saber estratégia nenhuma, só pagar o boleto em dia ali e dar certo o negócio, o que eu vou te propor? Quando você tiver o seu lucro, né, sem você precisar saber estratégia, sem precisar saber qual carta comprar, sem saber nada, só pagando o boleto, né?
E uma coisa importante, o contrato, pessoal, é feito diretamente do cliente, no caso você, com o administrador de consórcio. Então não passa nada por mim, né? Claro que eu estou aqui como te apresentando a oportunidade, eu tenho o acesso para fazer os lances para ti, autorizado aqui pelo Banco Central, né? Mas o contrato em si é feito o quê? Com você, com o banco. Então você tem a garantia, você tem a segurança jurídica completa. Voltando então, o que eu estava falando? Então, o que eu vou ganhar com isso? Qual que a minha empresa vai ganhar com isso? Nós cobramos então o quê? 20% do lucro que você tiver na venda da carta. Certo? Então, por exemplo, em vez de você se preocupar lá para vender a carta que contemplou, o que você vai fazer? A gente faz tudo para você. Escolhe a carta, dá lance, faz estratégia, fica conferindo mês a mês, está tudo certinho. Contemplou, vende a sua carta contemplada. Então você vai fazer tudo. Em contrapartida, você paga 20% do lucro que você tiver. Você não vai pagar nada do que você investiu, somente do seu lucro, né? Só do seu lucro. Então, se teve lucro de 10 mil, paga sobre o lucro de 10 mil. Sobre o valor que você investiu, você não paga nada. O dinheiro já é seu mesmo, tá bom? E aí, esse lucro, vamos combinar o seguinte, por isso que eu estou falando de garantia. Você só vai pagar quando? Quando você realmente e efetivamente teve o lucro. Então, caiu o Pix lá na sua conta, você fez um consórcio lá de 500 mil reais, contemplou, vendeu por 150 mil reais de lucro, né? Mais o valor que você pagou, né? Então, você teve 150 mil de lucro. Aí que caiu o Pix na sua conta, que você me paga os 20%. Então, essa é a garantia que você tem do quê? Que eu vou te ajudar da melhor forma possível, que eu vou te ajudar, que vai ser do seu interesse também, que eu acho o melhor consórcio para você. Quanto melhor o seu resultado, melhor para todos. Então, isso é uma garantia que você tem, tá bom? E agora, quero falar aqui de bônus. Vamos lá. Se você entrar, então hoje, nas próximas 24 horas aí, eu estou dentro desse nosso, dessas propostas aqui, que eu tenho algumas delas, dessas cartas que eu já reservei, o que você vai ganhar? Então, o bônus número 1, presta atenção. Você vai poder entrar na comunidade que eu estou criando aqui, chamada 1 milhão na conta. Eu vou até tomar uma água aqui para te explicar o que é essa comunidade. Olha só, a comunidade 1 milhão na conta vai ter aulas minhas e de outras pessoas lá, financeiras, te explicando essas estratégias que a gente está conversando aqui. Vai estar lá o quê? Te explicando sobre finanças, sobre bolsa de valores, sobre como investir, sobre como comprar imóvel em leilão, como usar o consórcio se dá, não dá para comprar lá, entendeu? Em leilão, já adianto que dá. Nem todos os consórcios dão, né? Mas alguns autorizam. Então, o que acontece? Vai ter um monte de coisa dentro dessa comunidade. Qual é o objetivo dessa comunidade de 1 milhão na conta, Ari? O objetivo é o seguinte. Vamos dizer que você entrou aqui no nível 2. Né? Vamos dizer que você entrou no nível 2. O nível 2 é uma pessoa que está investindo mais ou menos R$1.000 por mês. Para na primeira rodada, ela fazer um lucro aproximado de uns 75 a 100 mil reais. Tá? Esta pessoa que entra no nível 2, que teve um lucro de 75 a 100 mil e está investindo 1.000 por mês mais ou menos, o que vai acontecer? Acabou a primeira rodada que ela foi contemplada e pegou o dinheiro, ela vai fazer a segunda rodada para ir para 200 mil. A terceira rodada para ir para 400 mil. A quarta rodada para ir para mais ou menos 1 milhão. Né? 100 mil, 200, 250 mil, 400, 500 mil, 800, 1 milhão. Depende, não é? Uma coisa que você tem que entender. Eu sei que muita gente gosta de números exatos, gosta de saber o passo a passo exatamente. Mas, infelizmente, no ramo do alavancagem financeira em consórcio, não temos números exatos. Por exemplo, o consórcio pode demorar 10 meses, pode demorar 1 mês, pode demorar 20 meses, pode te dar um lucro de 100 mil, pode te dar um lucro de 90, pode te dar um lucro de 120. Tudo o mesmo consórcio. Né? O que nós temos de certeza? Que ele vai te dar lucro. Né? Vai dar lucro por quê? Na pior das piores hipóteses, você vai fazer uma mega do investimento e de uma poupança recheada e gorda. Né? Então, voltando à comunidade de 1 milhão na conta. Ó, o objetivo dela é o quê? Te levar e te acompanhar a você sair do absoluto zero e ir lá para 1 milhão de reais dentro de 5 anos se você começar no nível 1. Né? Não é uma promessa
não é uma promessa com tempo determinado. Isso que eu quero que você entenda. Como eu estava te falando aqui, pode variar, né? Mas a média é essa, 5 anos. Ari, mas eu vou entrar no nível 1, então coloca 6 anos, em média. Vou entrar no nível 3, então já diminui para mais ou menos 4 anos. Vou entrar no nível 5, aí pode ser que você consiga dentro de um ano, 2 anos, entendeu? Então depende muito, por isso que nós vamos acompanhar essa comunidade, para que você possa saber o passo a passo ao longo do tempo. Bônus número 2, só para quem, então, entrar no consórcio aqui com a gente nos próximos 24 horas. Nós vamos ter um grupo exclusivo de acompanhamento. A comunidade, você vai receber lá o quê? Vídeos, tutoriais, ensinamentos, aulas. O grupo é o quê? Um grupo onde a gente vai trocar ideia, bater papo, se reunir. Inclusive, dentro do grupo a gente tem geralmente pessoas do Brasil todo, fora do Brasil que também investem. E quando tem várias pessoas na mesma cidade ou no mesmo estado, a gente costuma fazer o quê? Encontros dessa comunidade. Então você vai participar junto. Vamos fazer, por exemplo, hoje nós vamos se encontrar, a galera de São Paulo vai se encontrar no restaurante, vamos almoçar lá e bater um papo, entendeu? Então você vai ter a oportunidade de fazer o quê? Networking, que é conhecer outros empresários, outros profissionais, outras pessoas que estão investindo, tá? Ok? Show de bola. Bônus número 3, você vai ter acesso a todas as oportunidades de novos consórcios. Então, por exemplo, muitas vezes tem promoções. Desde que as promoções sejam boas e as cartas sejam boas, a gente vai passar essas oportunidades para quem estiver também conosco, né? Tá bom? E, além disso, estou aqui já em vias de fato para finalizar algumas camisetas, algumas canecas, tudo da nossa empresa Sonho BR, que ficaram lindas aqui no nosso design. Então, assim que ficar pronto, também eu quero mandar de presente para vocês que entrarem aqui nas próximas 24 horas, tá bom? E lembrei aqui também, vou te dar um bônus extra, que é o número 5, então, né? Número 5, se não me engano foi 4 já, né? Número 5. Se você... mais para quem está entrando nos níveis iniciantes, né? Mas todos podem ganhar, obviamente, né? Todos que queiram ganhar. Dentro das estratégias que eu ensinei, lembra que eu te falei que já ensinei 2.000 pessoas a operar na Bolsa de Valores? Eu tenho o curso avançado, né? Que a pessoa faz uma imersão comigo de 1 mês, tem de 1 semana, mas tem também o curso basicão, que é uma aula gravada online. Esse curso basicão, ele ensina você a ganhar ali mais ou menos uns R$50 por dia, de uma forma tranquila, que vai dar em média, se você operar 20 dias no mês, R$1.000 mensais. O que eu quero dizer com isso? Eu vou te dar isso também, para quem entrar nas próximas 24 horas, como uma forma o quê? De você aprender como faz, para poder o quê? Pagar a própria parcela do consórcio. Olha só, olha só. Então imagina você ganhando R$1.000 a mais no seu orçamento, tirando desses 1.000 para quê? Para que você possa pagar a parcela. Então, realmente, só se você não quiser investir mesmo depois desse bônus, né? Então é um bônus que é super fácil de aprender, de fazer, de aplicar. E também, se tiver dúvida, eu vou estar lá na comunidade com vocês, no grupo, para tirar dúvidas e a gente bater um papo e quem tiver qualquer dificuldade para isso. Mas veja bem que nesse bônus que eu estou te falando aqui, você já consegue entrar como investidor nível 2. Que é o quê? Aquele que paga mais ou menos R$1.000 por mês, que dá para você entrar mais ou menos num consórcio de pelo menos R$250 mil, que depois dá para vender pelo menos por 30%, que dá 75 mil. Isso que eu estou falando por baixo, né? Por baixo. Tá bom? Então, mais um bônus aí, para você poder entrar tranquilo no nosso projeto, nossa comunidade de ter 1 milhão na conta, tá bom? Mas agora preste atenção, porque esse é o momento mais importante dessa aula, tá? Não é sobre o que eu falei até aqui, é sobre o que você vai fazer com isso que eu falei. Porque no fundo, você já entendeu, né? Você sabe que não é a falta de informação. Você sabe que não é a primeira vez que você tenta. Você sabe exatamente como essa história continua. Quando nada muda.
Então agora é bem simples. Você tem 3 caminhos. Eu vou te falar 3 caminhos, ó. O primeiro caminho é você fechar essa aula e seguir da mesma forma que você vem vivendo nos últimos 30, 40, 50 anos. E vai continuar trabalhando e trocando dinheiro por tempo e gastando tudo e não sobrando nada. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Mas se você fizer isso, seja honesto, nada vai mudar na sua vida, né? Daqui a pouco tempo, você vai estar exatamente no mesmo lugar. Talvez com mais umas tentativas nas costas, talvez um pouco mais frustrado, talvez acreditando ainda que precisa guardar dinheiro para investir de uma forma tradicional. Ou você pensa, talvez, vou tentar sozinho, né? Porque ele já me passou aqui como que eu preciso fazer. E aí você vai transformando aí o seu investimento num Frankenstein, né? No Frankenstein. E aqui que mora o perigo, né? Porque você sai da aula motivado, você fala, agora entendi, agora vai. Mas, às vezes, se não der certo, você vai ficar frustrado. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você já fez isso? Quantas tentativas de enriquecer você já fez? Você não precisa de mais uma tentativa, você precisa do jeito certo. O jeito certo, você não precisa de mais um consórcio, precisa do consórcio certo. Entende o que eu estou dizendo? Então, meus queridos e minhas queridas, você que sempre sonhou em viajar, em ter dinheiro sobrando, em ir para o restaurante que você quiser, sem ficar olhando lá o preço do cardápio para comprar alguma coisa, tá na hora de você fazer alguma coisa. Tá na hora, né? Tá na hora. E vamos falar a verdade. Ficar na mesma, você já tá. Né? Se você tá aqui, é porque você quer mudar alguma coisa na sua vida. Então eu quero falar o seguinte para você, ó. Você que está realmente interessado, eu vou deixar aqui um QR Code, um link, um boleto aqui para você fazer um Pix de R$100 para você entrar na comunidade de 1 milhão na conta. Esse é um valor simbólico para quê? Somente para quem está interessado. E aí já vai entrar na comunidade. É um pagamento único, você não vai precisar ficar pagando todo mês. E aí você já vai ter, óbvio que você vai ter que também entrar dentro de um dos níveis do consórcio, adquirir pelo menos um, para você ter direito a todos os bônus, tá? Senão não faz sentido. Então a ideia não é vender comunidade, a ideia é só saber quem está interessado. Por quê? Aí eu vou fazer uma reunião estratégica com você e você vai me dizer qual nível você vai começar e a gente vai bater um papo individual. Porque senão não tem como conversar com todo mundo. Então por isso que vamos fazer essa diferenciação. Então quem realmente está interessado vai fazer esse valor simbólico para a gente saber que você vai entrar junto com a gente nessa proposta aqui da comunidade 1 milhão na conta, ok? Então vou deixar aqui o QR Code para você clicar aí e fazer. Se você está olhando no celular, também vamos colocar na legenda aí do vídeo para que você possa ver o link para poder fazer também. Tá bom? Se ficarem mais qualquer dúvida, a gente está à disposição. Tem o telefone aqui, o WhatsApp para tirar as dúvidas. Eu fico à disposição para bater papo aí com vocês também. Um grande abraço a todos, Deus abençoe. E te espero lá, na comunidade 1 milhão na conta, que eu sei que você não vai deixar passar essa oportunidade e vai ser o próximo milionário da sua família.